Galera! E essa aqui é a Maria Tereza que veio dar bom dia para vocês, ou boa tarde, boa noite. Maria Tereza vai ficar aqui do ladinho para assistir a nossa aula de hoje e me fazer companhia, né? Ela adora matemática, fica de olho em tudo e já pegou, pelo jeito, o seu caderno de anotações. Bom, em nosso encontro, no nosso último encontro, a gente fez este exercício, o número 2, da ficha 6.3, Teorema de Pitágoras. Conversamos um pouquinho sobre o teorema, sobre as formas de resolução, falei sobre o que é trinômio, um trio pitagórico, falei sobre números quadrados perfeitos. Foi um encontro bem enriquecido, né? Com várias informações. Fizemos também o número 2, conversamos sobre os números irracionais, o que os tornam irracionais, né? A definição de irracional. Conversamos sobre fatoração, simplificação de racionais. Então a gente já começou a conversar um pouquinho sobre esses números. Esse vídeo de agora, o objetivo dele é resolver os exercícios desta fichinha. E eu vou falando um pouco dos números irracionais, mas a minha ideia é gravar um outro vídeo especificamente sobre os números irracionais, trazendo alguns exemplos de operações que a gente faz e tal, tá bom? Então vamos lá. Número 3, pega o exercício que você já tentou fazer, se você conseguiu fazer, você vai ver se esse vídeo traz alguma informação nova, se te ajuda a pensar em estratégias diferentes. Se você não conseguiu fazer, se liga, porque agora eu vou trazer várias dicas para outras atividades também, alright? Já estou aqui com meu chazinho quentinho do meu lado. Coloquei o quê? Erva cidreira, cavalinha e uma outra lá, que eu só sei que é bom, mas não sei o nome. Delicioso. Pega um chazinho, pega um café e bora. Não o café e o chá, só um deles já é suficiente. Pode ser um chocolate também, que é muito bom. Vamos lá. Bom, determine a altura e a área do trapézio da figura a seguir. Bom, quando eu coloco um problema desse, a área de trapézio, que é uma conteúdo do ano passado, né? Eu espero que, meu Deus, não lembro como eu calculo a área de trapézio. Vou dar um Google. Vou pegar uma anotação anterior do ano passado. Eu vou fazer uma pesquisa para resolver isso daqui. Não, eu não quero que vocês se travem na dificuldade. Então, eu tenho que calcular a área desse trapézio. Oh my God, como eu faço isso? Vai lá no Google. Vai lá no Google e pesquisa como se calcula a área de trapézio. É importante, tá bom? Aqui nesse caso, dá pra gente calcular a área de trapézio também como a soma de duas áreas. Neste caso aqui, eu acho que é mais interessante. Mas lembrando a fórmula da área do ano passado, né? Todo trapézio ele tem uma base maior. Bom, trapézio, definição de trapézio, quadrilátero, que tem um par de lados paralelos. Então, este lado é paralelo a esse, esses dois não são paralelos. Então, é um trapézio. E essa base aqui é chamada de base menor, essa é a base maior, e para calcular a área de trapézio, aqui vai aparecer que é total, né? Trapézio. Eu pego base maior mais base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Essa é a fórmula que a gente costuma usar de uma maneira geral. Então, o que eu preciso é a base maior, que é a 7, que é o 7, a base menor, que é o 5, eita, Lelícia, que eu já tenho, e a altura. A altura é a distância do ponto mais alto até o chão, formando 90 graus, que nesse caso, nós temos aqui um trapézio retângulo, né? Um trapézio cujo um dos lados que não são paralelos, fazem um ângulo de 90 graus. Então, a nossa altura é exatamente esse segmento que a gente pediu o comprimento. Então, se calcular essa altura, a gente pode usar essa fórmula, ou também a gente pode pensar que esse trapézio aqui, eita, deixa eu melhorar aqui meu desenho. A área dele vai ser, traçando uma altura aqui,
essa área 1 mais essa área 2. Eu consigo calcular de forma separada essa área e somar. Então, nesse caso, a área do trapézio também pode ser como área 1 mais área 2. Lembrando que a área 1 é a área de um retângulo, a altura a gente vai encontrar e a base a gente já tem. Observe que, olha só, deixa eu tirar isso daqui para eu usar o desenho. Eu sei que daqui até aqui vale 7. E eu sei que daqui até aqui vale 5. Então, sobram 2 para cá. Então, eu já sei que aqui vale 5, ó. Então, a base do meu retângulo é 5, a altura é o que eu vou encontrar. No caso do triângulo, eu tenho que é um triângulo retângulo, a base é 2 e a altura é o que eu vou encontrar. Então, eu posso usar a fórmula, eu posso calcular a área separada, depois que eu encontrar a altura, e somar. Alright? Sugiro pararem o vídeo agora, se você não conseguiu fazer essa atividade, para o vídeo agora e bota para quebrar sozinho. Depois você volta no vídeo e assiste o restante, tá bom? É importante fazer sozinho, muito importante. É no fazer sozinho que todo o desenvolvimento do raciocínio acontece, tá? Vamos lá, então vamos encontrar essa altura aqui, né? Encontrar essa altura significa resolver toda essa atividade, O interessante é que se esse é paralelo a esse, eu posso deslocar essa altura para onde eu quiser aqui. Inclusive, eu posso deslocar essa altura para cá. E aí eu formo um triângulo 2, que é retângulo, e que traz para mim a possibilidade de eu usar aquele teorema, sabe? Aquele teorema famoso, então, é agora que a gente vai usar ele. Né? Eu tenho hipotenusa 4, um cateto 2, outro cateto x, vou usar o teorema de Pitágoras. Eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu sei que x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Lembrando que esse 4 é a nossa hipotenusa. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 mais 16, é igual... Peraí, Luciene... x ao quadrado mais 4 é igual a 16. Já saquei que não vai dar um quadrado perfeito, o que é uma oportunidade incrível da gente trabalhar com esses números. Porque quadrado perfeito, galera, vocês já estão acostumados até o oitavo. Isso aí é até o oitavo. O nono, essa que é a novidade, é trabalhar com esses números diferentes. Sacaram? Então, vocês vão para o ensino médio trabalhando com esse tipo de número. Então, x2 vai ser igual a 16 menos 4, x ao quadrado é igual a 12, que não é um trinômio quadrado perfeito, que não é um quadrado perfeito. Tirando raiz dos dois lados, eu sei que x vai ser o positivo dessa raiz de 12. Agora, retomando o que eu falei lá no nosso encontro virtual, eu posso fatorar esse 12 para eu simplificar essa raiz, tá? E a gente vai fazer isso toda vez que a gente encontrar uma raiz que dê para fazer isso, dê para simplificar, tá bom? Eu posso ir lá e fatorar o 12, mas eu vou usar aqui uma técnica mais ousada. Eu vou olhar para o 12 e vou pensar sobre ele. Existe algum quadrado perfeito que eu consigo multiplicar, encontrar 12? E se não tiver, vai quebrando devagar, vocês vão ver o que isso significa, tá? Eu vou quebrar outros números aqui e vocês vão ver o que isso significa. Eu posso escrever o 12 como 6 vezes 2. Mas eu posso escrever como 1 vezes 12, que não adianta muito. Mas eu posso escrever como 4 vezes 3. Eita, 4 é quadrado perfeito. Quando eu tenho uma multiplicação de dois números dentro de uma raiz, eu posso transformar isso em duas raízes. Então, isso vai ser igual a raiz de 4 vezes a raiz de 3, que vai ser igual a 2 raiz de 3. Encontramos a altura.
Se tiver em centímetro, é centímetro. Se não tiver centímetro, né? Tá na unidade de medida indicada. Raiz de 3 é um número entre... Vou fazer aqui no cantinho. Raiz de 3 é um número entre raiz de 1, tô pegando aqui duas raízes exatas, já caiu na lição passada isso, vocês viram lá no Khan Academy, né, fazendo, entre raiz de 1 e raiz de 4. Então, raiz de 3, e ele tá mais próximo do 4 do que do 1, né? Tá mais próximo do 4, isso é uma informação interessante, do que do 1. O raiz de 3 é um número entre 1 e 2, porque raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, mais próximo do 2, porque se o 3 é um número entre 1 e 4, mais próximo do 4, então ele vai ser um número mais próximo do 2. Então ele é 1, acima de 1,5, né? Se eu pego isso e multiplico por 2, eu vou ter um número ali entre 3 e 4. Só para a gente pensar que número é esse, tá bom? Vocês vão dar uma paradinha nesse vídeo agora, pega a calculadora e digita lá assim, raiz de 3, conheça esse número. Olha que ele tem infinitas casas não periódicas e é por isso que a gente escreve como raiz de 3, a gente escreve ele nessa roupagem elegante, raiz de 3. A gente não vai ficar substituindo esta roupagem por uma aproximação. Se eu posso escrever ele de forma exata, se eu escrevo raiz de 3, eu estou escrevendo um número exato. Se eu escrevo 1,73, eu estou escrevendo um número aproximado, porque ele não é 1,73, tá? Ele é 1,7320508, que eu fiz na calculadora aqui. Bom, se você multiplica isso por 2, você tem ele 3,46. Então, se isso aqui fosse em reais, eu teria 3,46 reais. Se fosse em metros, 3,46 metros aproximadamente. Parem o vídeo e façam essa experiência. Pega a calculadora e calcula esse número. Tchan, voltamos. Bom, agora eu vou calcular a área, né? Eu vou preferir fazer desta maneira aqui. Pode ser? A área do trapézio vai ser igual à área do retângulo mais a área do triângulo. A área do trapézio vai ser igual à área do retângulo. Agora eu já sei que a altura do retângulo é 2 raiz de 3. Então, essa interrogação aqui é 2 raiz de 3. Então, eu vou ter base, que é 5, vezes a altura, que é 2 raiz de 3. Essa é a área do retângulo. Mais a área do triângulo, que vai ser base vezes a altura, dividido por 2. Então, vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. E aí eu me deparo aqui com um monte de conta, né? Um monte de conta que às vezes até agora a gente não estava muito acostumado a fazer. Vou me trocar daqui, vamos colocar aqui em cima, para a gente ganhar espaço. Vamos aos poucos, tá? Na nossa aula virtual eu falei um pouco sobre isso e a gente vai falar sobre isso várias vezes a partir de hoje. É importante que vocês façam balõezinhos no caderno e que vocês se familiarizem com isso. Eu tenho aqui 5 vezes o quíntuplo de 2 raiz de 3. É como se eu tivesse, assim, uma forma de interpretar, tá? Raiz de 3 é um segmento, que vale mais ou menos 1,70 alguma coisa aqui, 73. 2 vezes esse segmento, eu tenho 2 segmentinhos que valem isso. 5 vezes 2 segmentos desse, eu tenho 10 segmentos que valem isso. Então, aqui, eu só multiplico o número vezes o número e conservo a raiz. Ok? Isso aqui me lembra muito a forma que a gente faz, por exemplo, 5 vezes 2x. A raiz funciona como um x, sabe? Um número travado que a gente está representando de uma maneira diferente, assim. Então, aqui ficaria 10x. Aqui vai ficar 10 raiz de 3.
Mas eu tenho aqui uma multiplicação, uma divisão. Se eu tenho isso daqui multiplicado por 2 e dividido por 2 ao mesmo tempo, esse anula o que esse está fazendo. Então, eu posso já cortar. E aí fica 2 raiz de 3. Uma outra maneira de pensar. 2 vezes 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Lembra do que a gente acabou de discutir aqui. Isso dividido por 2. Eu tenho 4 segmentos que valem raiz de 3. Se eu tenho 4 segmentos que valem raiz de 3 e pego a metade disso, então eu vou ter 2 segmentos que valem raiz de 3. 2 raiz de 3. Tá? Outra forma de pensar nisso daqui. Isso eu posso representar como 4 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 1. Porque na multiplicação você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aí essa divisão a gente consegue fazer. Vai ficar 2, raiz de 3 sobre 1, raiz de 3 mesmo. Então são formas diferentes de você analisar a mesma situation. Aqui eu tenho 10 segmentos que valem raiz de 3 e aqui eu tenho 2 segmentos que valem raiz de 3. Se eu junto 10 coisas, 10 segmentos que valem isso, mais 2 segmentos que valem isso, eu vou ter 12 raiz de 3, que é a nossa resposta. Que é a área total. Aí isso aqui vai ser, se for centímetro, centímetro quadrado, né? Se for metro, metro quadrado, e assim por diante. Então é esse é o exercício. Deixa eu arredar isso daqui agora. E nós vamos fazer o outro exercício. Ficou cansado, galera? Dá um tempo, para o vídeo, vai lá, toma um café, toma um chocolate quente e volta para a próxima atividade. Eu vou fazer agora o número 4. Eu acho interessante fazer tudo junto aqui no mesmo vídeo ficando um pouco longo, porque ficam menos arquivos, né, para a gente acompanhar, sabe? Então eu vou fazer todas as resoluções no mesmo vídeo, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo mesmo, não tem problema. E vocês vão pausando e assistindo devagar. Agora eu vou fazer o número 4. Pronto. Aí, pra gente ganhar espaço. E pronto. Vamos lá. Retomando. Determine o comprimento x da hipotenusa do triângulo retângulo ABC. Dica, às vezes, é preciso descobrir primeiro o outro lado para depois descobrir o lado pedido. Eita, que dica boa, hein? Vamos lá. Eu quero descobrir esse x. Só que, galera, esse x, ele é a hipotenusa desse triângulo grandão e ele é um lado desse triângulo menor. E eu não consigo usar o teorema de Pitágoras aqui porque eu não tenho x, mas também não tenho esse lado. Então, eu tenho desconhecimento aqui de dois lados. Então, não dá para usar o teorema de Pitágoras direto. Não dá para usar também semelhança de triângulos, porque esse triângulo não é semelhante ao grandão. Não tem dois ângulos congruentes aqui, dá para ver que não. Então, depois de se debruçar um pouco, pensar um pouco, dá uma olhadinha neste triângulo aqui. Ele é retângulo, ele tem o cateto 2, ele tem hipotenusa 5 e ele está faltando isso aqui, ó, vou chamar de y, um outro cateto. Eu consigo usar o teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Depois que eu encontrar o y, aí eu encontro o x. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Hipotenusa elevado ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Yes. Então ficou 5 ao quadrado é igual um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu posso escrever ele assim, ou eu posso também escrever ele assim. Y ao quadrado mais 4, que é essa parte de cá, é igual a 25. Já saquei que não vai dar quadrado perfeito, já fiquei feliz, oportunidade da gente usar
os números irracionais, vai ser igual a 21. Y vai ser igual a raiz de 21. Positiva, porque a gente está usando uma medida. Aí eu tento agora fatorar o 21 para ver se eu consigo reduzir isso daqui, né? 21 por 3 dá 7, por 7 dá 1. 21 é só 3 vezes 7. Como eu não tenho nenhuma duplinha, eu não tenho nenhum quadrado perfeito, eu não consigo reduzir. Está na forma mais reduzida. Pronto, está aqui. Esse segmento vale raiz de 21. Que número é esse? Raiz de 21 é um número que está entre raiz de 16, e aí eu vou pegar quadrados perfeitos aqui, né? E raiz de 25. Então, é um número que está entre o 4 e o 5. Então, essa altura está entre 4 e o 5. 4, alguma coisa. E o 21 está mais próximo do 16 ou está mais próximo do 25, hein? 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 5 números. 21, 22, 23, 24. Está mais próximo do 25. Né? Se eu for colocar esses números aqui numa reta numérica, o 21 está mais próximo do 25 do que do 16. Então, vai ser um número entre 4 e 5, acima de 4,5. Legal. E agora eu consigo descobrir aqui a nossa hipotenusa, porque eu vou pegar como referência o nosso triângulo grande e eu já tenho aqui o raiz de 21. Raiz de 21, esse aqui vale 10, porque é esse segmento mais esse, e eu quero aquele. Eita, Lelê! Prato feito para o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, maravilhoso, mais cateto ao quadrado. A gente sabe que tirar a raiz e elevar ao quadrado, uma operação cancela a outra. Faça agora uma atividade. Pensa num número pequeno. Eleva ao quadrado. Tira a raiz. Você vai ver que você vai voltar no mesmo número, porque são operações inversas, né? Então, o que uma faz, a outra desfaz. Então, quando eu tenho a raiz de qualquer número e isso elevado ao quadrado, essa operação desfaz o que esta operação faz, só sobra o 21. Mais 100, já saquei que vai dar um quadrado perfeito, porque eu conheço os quadrados perfeitos menores aí. 121, x vai ser igual a raiz de 121, que é 11. Setinha para continuar a conta, 11. Se for centímetro é centímetro, se for metro é metro, se for decímetro é decímetro e etc. É isso. Vou zerar aqui e vou para a próxima atividade, tá? Cansou? Para. Vai tomar um chá, pegar um sol e volta. Número 5. Vamos lá, figura. Por que você não veio? Número 5 é o último, né? Eita, foi rapidinho, hein? O número 5 é um quadrilátero, e aí eu coloquei uma dica muito quente aqui para vocês, olha. Trace um segmento DB e analise os triângulos formados. Eu pus essa dica, gente, mas eu só pus essa dica aqui, tá? É para vocês começarem a pensar isso sozinhos. Eu tô com um quadrilátero muito louco, tem triângulos, tem ângulos retos aqui. E tá pedindo o valor de x. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma linha e começar a enxergar triângulos aqui, né? Porque a gente está trabalhando com triângulos e a gente tem estratégias para resolver se a gente está dentro de triângulos. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Eu sei um cateto desse triângulo retângulo, eu não sei a hipotenusa dele e eu quero outro cateto. Então, eu estou com duas incógnitas. Então, a gente vai usar a mesma estratégia da atividade anterior. A gente vai usar este daqui para encontrar essa hipotenusa e depois, com ela, a gente encontra o x, tá? Então, no triângulo 1, vou usar agora o triângulo 1 e vou usar o teorema de Pitágoras, vou chamar aqui de, pode ser y ao quadrado, é hipotenusa ao quadrado,
é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 4 mais 16. Vi que não deu um quadrado perfeito, maravilha. Y vai ser igual a raiz de 20 e eu vou analisar esse número. 20 é 20 vezes 1, que não adianta nada, é 10 vezes 2, que não tem quadrado perfeito, não é 3 vezes nada, é 4 vezes 5. Eu estou fazendo devagar, galera, para vocês verem como vocês têm que pensar. Então, você vai quebrando esse número em fatores, né, multiplicação, para ver se você encontra uma maneira interessante de reescrevê-lo. Então, aqui o nosso y vai ser igual a 4 vezes 5. Esse número é um quadrado perfeito. Posso dividir aqui em duas raízes. Então, vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Encontrei o valor de y. Agora, eu vou usar esse 2 raiz de 5 aqui, ó, nesse valor de y, para encontrar o x, que é o que a gente quer encontrar, tá? Vou montar novamente o nosso teorema de Pitágoras, só que agora com o triângulo 2. Então, vou usar agora o triângulo ADB. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu posso escrever que 3 ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa, que é 2 raiz de 5, ao quadrado. Eu escrevi ele como 2 raiz de 5, mas se eu tivesse pegado raiz de 20, ia ser muito melhor, né? Porque pensa, se eu pego aqui, ó, raiz de 20 ao quadrado, cortou, ficou 20. Então, nesse caso aqui, nem valeu a pena simplificar tanto, né? Numa questão de múltipla escolha, sempre vai estar simplificado, tá? Mas aqui também tá fácil de fazer e é interessante para a gente relembrar isso daqui. Fazer balãozinho agora, tá? 2 raiz de 5 ao quadrado é 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Que é ele vezes ele 2 vezes. Eu tenho número, número, raiz e raiz. Eu vou fazer número com número, raiz vezes raiz. Número com número, raiz com raiz. Lembra vocês, vou fazer aqui do outro lado, olha, que quando a gente fazia assim, 2x vezes 2x, a gente faz número com número, x com x, não é? Aqui é a mesma coisa, número com número, raiz com raiz. Então, vai ficar 4, raiz de 5 vezes raiz de 5. Lembra que quando a gente tem raiz de produto, vira produto de raízes? A gente pode separar quando é multiplicação, quando é multiplicação, quando é multiplicação, a gente consegue separar em 2, ou 3, ou 4. Aqui está separado, então eu posso juntar. Então, vai ficar 5 vezes 5. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Vai dar 20. Que é exatamente pegar isso daqui e levar ao quadrado, ó. Tá? Então, eu tenho aqui 9 mais x ao quadrado é igual a 20. X ao quadrado vai ser igual a 20 menos 9, que é 11. X vai ser igual a raiz positiva de 11. Fechou? Morreu Bahia, resolvemos o problema. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!